Olá pessoal, vamos retomar a nossa análise sobre os princípios constitucionais tributários e ainda nós temos questões importantes a analisar sobre a medida provisória e a regra do princípio da anterioridade. Eu havia dito anteriormente que quando falamos em aplicabilidade da medida provisória, nós temos que tomar um certo cuidado no que diz respeito ao início da cobrança do tributo que foi aumentado ou majorado por MP. Por quê? A grande regra é que nós temos a incidência, a cobrança desse tributo que foi majorado ou aumentado somente no exercício seguinte em relação ao ano em que foi convertida a MP em lei. Mas nós percebemos ainda que o STF, ele deu uma interpretação ou tem um posicionamento em relação à aplicabilidade desse princípio da anterioridade em relação à MP que modifica a contribuição social previdenciária. E nós vimos que o STF entende que a cobrança de eventual contribuição social previdenciária que foi eventualmente modificada por força de medida provisória deve levar-se em consideração não a lei de que foi convertida ou a medida provisória que foi convertida em lei, mas deve-se levar em consideração a publicação da medida provisória. Como mencionei, esse é o entendimento do STF. Bom, mas vamos continuar analisando a medida provisória e o princípio da anterioridade nos demais slides. Vamos lá. Temos aqui o entendimento do STF, trazendo-se a análise do princípio da anterioridade e a medida provisória. Diz assim o entendimento do STF. O prazo nonagesimal deverá fluir a partir da edição da originária medida provisória. No caso de aumento ou modificação de contribuição por medida provisória, a MP incidirá no 91º dia a contar da sua publicação. Vejam que questão interessante. Primeira questão. Quando falamos em contribuição previdenciária, nós temos que ter em mente que o princípio da anterioridade aplicável não é o princípio da anterioridade anual nem o nonagesimal, mas é o princípio da anterioridade especial ou nonagesimal mitigado, em que nós vimos que o que importa é efetivamente uma lei que instituiu a contribuição ou modificou, não que tenha majorado a contribuição. Então a leitura é diferente. Todavia, o STF vem e fala que esse princípio da anterioridade nonagesimal mitigada começa-se a contar a partir da data da publicação da medida provisória original. Ou seja, a primeira medida provisória que nós tivemos, esse é o lapso inicial para a contagem ou o termo inicial para a contagem do prazo de 90 dias. Por isso, no mesmo slide eu coloco em um segundo item, que se nós tivermos uma medida provisória que eventualmente modificou uma contribuição previdenciária, esta medida provisória começa a surtir efeitos a partir do 91º dia contado da data da publicação da medida provisória. Vejam que ponto importante. Pouco importa o momento da conversão. Pouco importa a lei de conversão. O que importa como termo inicial da contagem é a publicação, portanto, da medida provisória originária, conforme preceitua o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Desta maneira, fechamos uma análise nesse slide que o termo inicial de contagem é a data da publicação da MP. Segunda observação importante, nós nos deparamos, portanto,
que há possibilidade, então, de incidência de MP nas matérias relativas a direito tributário, ressalvados se nós tivermos questões a serem tratadas por lei complementar. Então vamos analisando o slide seguinte. O slide seguinte, ele já traz um novo princípio para a nossa conversa. É o princípio da isonomia. Princípio da isonomia que, preliminarmente no nosso bate-papo, eu coloco que é um desdobramento do princípio da igualdade, que coloco no slide, que consiste em tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais. Bom, primeiro ponto que nós temos que analisar é que o princípio da igualdade, ainda não falando em isonomia, mas em princípio da igualdade, o princípio da igualdade está disposto na Constituição Federal Brasileira e este princípio está elencado no rol dos direitos e garantias fundamentais dispostos no artigo 5º. E o princípio da igualdade disposto no artigo 5º, ele diz que todos serão iguais perante a lei nos termos da Constituição. Ou seja, todos efetivamente deverão ser iguais nos termos da Constituição. Desta maneira, nós nos deparamos com a incidência do princípio da igualdade, em que todos devem ser tratados de maneira igualitária, obedecendo-se à seguinte análise, que deve se tratar de maneira igual aqueles que são iguais, mas de maneira desigual, efetivamente os desiguais, para que nós tenhamos a aplicabilidade plena do princípio da igualdade. Mas vejam que o princípio da isonomia, que nós vamos começar a aprofundar agora na nossa conversa, é tratado como um desdobramento do princípio da igualdade. Por quê? Porque nós veremos agora que este princípio da isonomia, ele deve ser interpretado de uma maneira conjunta com o chamado princípio da capacidade tributária ou da capacidade contributiva. Ora, por qual motivo? Para nós começarmos a entender o princípio da isonomia tributária, eu vou trazer aqui um reflexo que eu tenho certeza que vocês já devem ter acompanhado, visto, lido ou ouvido em algum momento das suas vidas. Quantas vezes já não ouvimos falar em imposto de renda de pessoa física? Quantas vezes não ouvimos falar determinada pessoa é isenta de imposto de renda? Quantas vezes não ouvimos falar determinada pessoa paga 27,5% de imposto de renda? Ora, quando nós falamos em imposto de renda, nós estamos falando em um imposto que é essencialmente progressivo. O que seria falar em um imposto que é essencialmente progressivo? É um imposto que progride, e ele progride de qual maneira? O imposto de renda ele é cobrado de uma maneira em que é tributado mais aquele que ganha mais. Ou seja, aquele que tem mais renda pagará mais imposto de renda. Para isso, eu convido a vocês que façam uma pesquisa simples, uma pesquisa na própria internet sobre a tabela progressiva do imposto de renda. Vocês chegarão à conclusão, ao analisar a tabela progressiva do imposto de renda, que aquele que ganha menos, ele está lá em uma faixa de isenção de imposto de renda. Ou seja, por ganhar menos, ele não sofrerá incidência de imposto de renda. Mas, conforme nós vamos aumentando os nossos rendimentos, nós vamos caminhando por uma tabela que vai progredindo, inclusive nas alíquotas. Ou seja, paga mais quem ganha mais. Ou seja, percebam que
nós vamos trazendo um tratamento tributário diferente em relação às pessoas que recebem remunerações diferentes. Aquele que ganha menos não sofrerá incidência de uma alíquota de 27,5%. Da mesma maneira, aquele que ganha mais não sofrerá incidência de uma situação de isenção. Ou seja, a própria lei tributária, ela vem trazendo o contexto que será tratado de maneira igual àquele que está em uma situação de igualdade e de maneira desigual àqueles que estão em uma situação de desigualdade. Por isso, o princípio da isonomia tributária é considerado como um desdobramento do princípio da igualdade. Desta maneira, vamos nos aprofundando no princípio da isonomia para entendermos plenamente o que é este princípio tão importante para o direito tributário. Acompanhe comigo. O slide seguinte, ele diz que o princípio da isonomia tributária está disposto no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Este artigo 150, ele diz assim, que é vedado aos entes tributantes instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida distinção em razão da ocupação profissional ou função exercida, independentemente do rendimento. Vejam que questão importante. O princípio, então, da isonomia, primeiro, está estampado no artigo 150 da Constituição Federal Brasileira. E este artigo 150, ele diz claramente que é vedado termos pelos entes tributantes ou entes federativos a instituição de tributos que gerem uma instituição desigual perante pessoas que estejam em situação equivalente. Ou seja, aqueles que estão em situação equivalente não podem ter tratamento tributário diferenciado. Vamos novamente trazer à tona o exemplo da tabela progressiva do imposto de renda. Percebam que a tabela vai trabalhando como? Eu vou citar aqui um exemplo. A tabela diz que até R$ 1.903,98, aquele que receber esse montante a título de rendimento, ele é considerado como isento. Então vejam, o que a tabela do imposto de renda traz? Que todos aqueles que receberem até R$ 1.903,98 serão isentos, ou seja, consideraremos iguais aqueles que estiverem no mesmo patamar de rendimentos até os R$ 1.903,98. Mas eu não posso considerar como um tratamento igualitário aquele que recebe, por exemplo, mais do que R$ 4.664,68, porque aquele que recebe mais de R$ 4.664,68, ele é tributado a 27,5%. Então vejam, enquanto alguém que recebe até R$ 1.903,98 é isento, aquele que recebe acima de R$ 4.664,68 é tributado em 27,5%. Ou seja, de acordo com o princípio da isonomia, nós temos tributado de modo diferente aqueles que são considerados desiguais. Todavia, aqueles que são considerados iguais são tributados da mesma maneira. É isso que preceitua o artigo 150 da Constituição ao trazer para nós o princípio da isonomia tributária.
Mas vamos continuando e aprofundando esta nossa conversa sobre o princípio da isonomia. Diz o nosso slide seguinte que o princípio da capacidade contributiva está vinculado ao princípio da isonomia. A equidade na tributação se divide em uma equidade vertical e uma equidade horizontal. Então vejam, primeira análise que vamos fazer com relação a esse slide que é relevante. Para tecermos a análise de quem é igual ou desigual tributariamente falando, nós chegamos primeiro a uma conclusão que o princípio da isonomia deve ser analisado em concomitância com o princípio da capacidade contributiva. Para isso, novamente, eu faço relembrar a tabela progressiva do imposto de renda. Paga mais quem ganha mais. Ou seja, o princípio da isonomia está ligado ao princípio da capacidade contributiva. Só que o mesmo slide continua nos dizendo que a equidade existente no ponto de vista tributário se divide em uma equidade vertical e uma equidade horizontal. Então vejam, esta igualdade tributária, esta isonomia tributária, ela se divide em uma isonomia ou uma equidade vertical e uma equidade horizontal. Como que tratamos isso? O que traz a doutrina e a legislação sobre esse tipo de equidade? Vamos analisar no nosso slide. Temos no primeiro slide a equidade horizontal. O que é equidade horizontal? Os contribuintes que possuam igual capacidade de pagar deverão contribuir com a mesma quantidade pecuniária destinada aos cofres públicos. Consiste em tratar igualmente os iguais. Então vamos entender a aplicabilidade disso. Quando falamos em uma equidade na horizontal, eu estou dizendo que aqueles que estiverem na mesma situação tributária deverão pagar o mesmo montante ao fisco. Vamos novamente lembrar da tabela do imposto de renda de pessoa física, da tabela progressiva. Conforme eu mencionei, o fisco nos traz uma tabela que varia desde a faixa de isenção, passando por valores até chegarmos aos 27,5%. Ora, a tabela diz assim, que será isento aquele que receber até R$ 1.903,98. Só que aqueles que forem recebendo mais vão efetivamente efetuando o pagamento a maior para o fisco. Mas todos aqueles que receberem valores semelhantes, exemplo, até R$ 1.903,98, são considerados como isentos. Ou seja, aqueles que estiverem na mesma situação tributária, aqueles que forem iguais do ponto de vista tributário, serão tributados nos mesmos moldes. Ou seja, todos aqueles que receberem até R$ 1.903,98 a título de rendimentos serão considerados como isentos de imposto de renda. Ou seja, essa equidade na horizontal nos traz o contexto que serão tratados como iguais todos aqueles que estiverem na mesma categoria e na mesma situação tributária de igualdade. Mas vimos já anteriormente, que além da equidade horizontal, surge para nós a segunda espécie de equidade, que é a equidade vertical. Acompanhe comigo aqui no slide. A equidade vertical consiste em quê?
os contribuintes que possuam desigual capacidade de pagar deverão contribuir com diferentes quantidades pecuniárias. É a ideia do tratamento desigual para os desiguais. Se nós novamente trouxermos a análise da tabela progressiva do imposto de renda, eu não poderia tratar tributariamente da mesma maneira em um caráter de igualdade aquele que recebe rendimento até R$ 1.903,98 ou aquele que recebe mais do que R$ 4.664,68. Ou seja, pela capacidade contributiva, nós chegamos à conclusão que aquele que ganha mais pode pagar mais, aquele que ganha menos deve pagar menos. Desta maneira, o princípio da equidade vertical nos diz que nós tributaremos de modo desigual os desiguais. Já o princípio da equidade horizontal nos traz que trataremos tributariamente de uma maneira igualitária aqueles que estão na mesma situação tributária de igualdade. Ou seja, nos deparamos com o princípio da isonomia tributária disposto no artigo 50 da Constituição Federal. E tal artigo é claro, é explícito ao dizer que os entes tributantes não poderão instituir tributos que sejam diferenciados entre as pessoas, ou seja, tributos que demonstrem divergência entre pessoas que sejam consideradas como da mesma situação tributária. Ou seja, tributaremos de maneira igual os iguais e tributaremos de maneira desigual os desiguais, fazendo uma correlação entre o princípio da isonomia tributária e o princípio da capacidade contributiva. Vamos em sequência, vamos analisando um próximo slide. Esse próximo slide, ele nos traz uma análise bastante interessante, que é a análise da capacidade contributiva e da extrafiscalidade. O que diz o nosso slide? Os tributos extrafiscais visam ordenar e reordenar a economia, não apresentando missão meramente arrecadatória. Vamos analisar em conjunto já o slide seguinte. A extrafiscalidade tem sido utilizada para propósitos como redistribuição de renda e de terra, defesa da economia, orientação dos investimentos, promoção do desenvolvimento regional setorial, dentre outros. Aqui nós voltamos novamente a um assunto que foi objeto já de bate-papo nosso, que são os tributos extrafiscais. E nós vimos que os tributos extrafiscais, eles têm um objetivo não meramente de arrecadar aos cofres públicos, mas um objetivo de ordenar e reordenar a economia. Desta maneira, fica claro que o tributo extrafiscal ele já nasce com um propósito, com uma finalidade, que é o incentivo do desenvolvimento, do consumo, ou seja, não é meramente trazer recursos para o governo, mas também, como menciona o próprio slide que analisamos, também ele tem por objetivo regular a economia. Qual é a nossa missão nesse momento? A nossa missão agora é fazermos uma interpretação conjunta entre o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva e a extrafiscalidade. Por qual motivo? Porque nós sabemos que, de modo diverso aos demais tributos, que são considerados como fiscais, os tributos extrafiscais que eu exemplifico com o imposto de importação
de exportação, o IPI e o IOF, são considerados extras fiscais com o objetivo de regular a economia. Mas como fica o princípio da isonomia aplicável em relação aos tributos extrafiscais? Vamos analisar, acompanhe comigo o próximo slide. Aparentemente, extrafiscalidade e capacidade contributiva são incompatíveis. No entanto, há possibilidade de conciliação de ambos. Exemplo, tributação diferenciada para a promoção da função social da propriedade, da proteção do meio ambiente, dentre outros. Vamos começar a analisar esse ponto. Por que se coloca que o princípio da isonomia ou da capacidade contributiva não teria uma análise clara e compatível com a extrafiscalidade? Como mencionei, os tributos extrafiscais, eles não têm por um objetivo meramente arrecadar. Mas a análise dos tributos extrafiscais são ordenar e reordenar a economia. Desta maneira, em tese, a capacidade de contribuir pouco importaria para um tributo que só tem por um objetivo, em suma, regular a economia e não efetivamente arrecadar. Por isso, talvez uma análise inicial de que o princípio da capacidade contributiva e a extrafiscalidade não andam em conjunto, não andam no mesmo passo, no mesmo caminho. Mas, no entanto, nós temos que ter em mente que há possibilidade, sim, de nós termos uma aplicabilidade conjunta entre extrafiscalidade e ainda o princípio da capacidade contributiva. E para isso eu cito exemplos dentro desse próprio slide que analisamos. Vamos reiterar aqui os slides, acompanhe comigo aqui novamente. Exemplo, tributação diferenciada para a promoção da função social da propriedade, da proteção do meio ambiente, dentre outros. Meus caros, tenho certeza que vocês que me assistem já ouviram dizer assim, que, claro, disposto com base constitucional no artigo 5º, se consta que a propriedade deverá atender à sua função social. Da mesma maneira, dentro da própria Constituição Federal, nós vamos encontrar uma peculiaridade muito parecida, dizendo que a propriedade rural deverá atender à sua função socioambiental. Então percebam que tanto no que diz respeito à propriedade urbana ou à propriedade rural, há necessidade do atendimento da função social da propriedade. Muito embora a Constituição Federal traga que o direito de propriedade é um direito fundamental do cidadão, nós sabemos que esse direito fundamental, denominado direito de propriedade, ele não é um direito absoluto. Por quê? A sua utilização, a utilização da propriedade, deve atender à função social. Desta maneira, fica muito claro, por exemplo, que caso a propriedade não siga a sua função social, nós chegamos a perceber que existem instrumentos legais que visam a coibir a utilização de uma propriedade que não se vale da sua função social. Exemplo, nós vamos encontrar, por exemplo, o IPTU progressivo. Ou seja, percebam que o IPTU progressivo, ele tem por um objetivo efetivamente fazer com que a função social da propriedade seja atendido. Ou seja, eu consigo, portanto, nos termos que são trazidos pela própria Constituição Federal, trazer uma análise
de um princípio efetivamente de isonomia, de capacidade contributiva, e a sua ligação também à extrafiscalidade. Ou seja, a total possibilidade, sim, de linkarmos a extrafiscalidade ao princípio da capacidade contributiva. Desta maneira, encerramos este bloco e aguardo vocês para uma próxima análise tributária no bloco seguinte.